Apocalipse no capítulo 7, a partir do versículo 9, aqui João ele narra, né, sobre a visão dos mártires na glória. João que recebeu as divinas revelações, né, por Jesus Cristo sobre o Apocalipse, né, sobre os eventos do tempo do fim, quando ele estava preso lá na ilha de Patmos. E então o Senhor Jesus fez com que ele visse, com que também ele ouvisse, né, sobre todo o Apocalipse, né, todas essas visões, essas revelações, para que ele pudesse anunciar às igrejas, né? Então, depois destas coisas, olhei e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então aqui João, né, ele está relatando aquilo que ele está vendo, né? Ele está vendo uma multidão que é impossível ser numerada, né? Então aqui fala de pessoas, né, que foram martirizadas por um objetivo e que elas estavam na glória, né? E por quê, né? Essas pessoas elas estavam lá na glória, né? Nós vamos seguir o texto, nós vamos identificar quem são essas pessoas. Mas aqui já está dizendo, né, que são pessoas de todas as nações. Então aqui não fala para Israel, né? Fala de todas as nações, tribos. Exatamente, né? Aqui fala de tribos, de povos e de línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Então, já aqui nós podemos identificar quem são essas pessoas, né? Essas pessoas são os cristãos, né? Que nesse período de 2000 anos foram alcançados pelo Evangelho da Graça, né? E essas pessoas, elas não amaram as suas próprias vidas e elas entregaram as suas vidas, né, ao Cordeiro, ao Filho de Deus, a Jesus. E elas viveram não mais os seus próprios sonhos, né, mas a vontade de Cristo. Então, a Bíblia fala, né, sobre o negar-se a si mesmo. Essas pessoas negaram a si mesmo, né? Essas pessoas tomaram a cruz, né, da vida e seguiram a Cristo. Então, não especificamente aqui está falando, né, porque não é uma visão que fala para as pessoas que morreram literalmente, né, porque essas pessoas elas foram mártires, mas só pelo fato delas negarem a si mesmo, né, e viver uma vida por uma causa, né, principalmente para alguém, nesse caso é o Salvador, elas entregaram a vida àqueles que deram a vida a elas. Então isso significa que você morreu para si mesmo, então você é um mártir. Então essas pessoas, elas estão no céu, né? Então aqui fala, né, que elas estavam trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então são pessoas que foram salvas pela pregação do Evangelho. E elas clamavam com grande voz dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então aqui, né, mais uma vez, não fala especificamente a um povo, mas a todos os povos. Pessoas tiradas de todos os povos, né? E que elas adoravam ali a Deus Pai e ao Cordeiro, ao seu Filho. E aqui diz, né, seguindo a profecia, e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram. Então aqui João, né, ele começa a contemplar já uma esfera maior, né? Ele começa a contemplar os outros seres que habitam nos céus. Aqui ele vê anjos, aqui ele vê anciãos, príncipes. Aqui ele vê animais, né, que representam algo dentro da palavra de Deus. Brevemente estarei falando sobre esse assunto. E também, né,
ele começa a falar que essas pessoas, todos eles, né? Todas essas criaturas, elas se prostraram diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre e amém. Então ele começa a ver uma adoração, né? Ele começa a ver ali uma expressão de adoração, algo que acontece nos céus. E às vezes nós ficamos pensando, o que tem no céu, né? E às vezes muitas pessoas, principalmente os novos na fé, ficam tentando imaginar como que deve ser lá, né? Será se é algo monótono? Como é que deve ser a vida lá? E a vida lá é uma vida de adoração, uma vida sublime, uma vida perfeita, né? Lá é as moradas do Altíssimo. Então, João, ele recebe, né, essa maravilha, né, essa bênção de poder contemplar o céu. Então, ele começa a ver, né, mais sobre essas criaturas, esses seres que habitam lá. Ele fala assim, então um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Ou seja, um dos anciãos ali estava experimentando João para ver se ele estava entendendo o que ele estava vendo. Então perguntou para ele, quem são esses, João, que você está vendo? Então, João diz, Senhor, tu sabes. Então ele disse a João, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Né? Então aqui nós vemos, né, que esses vieram de grande tribulação, não especificamente do período escatológico chamado a grande tribulação, não é isso, mas dentro desses 2000 anos a igreja passou por muitas tribulações, né, que é chamado um período de as tribulações da igreja. Então, assim, o que acontece, né? O que aconteceu, assim, com essas pessoas? Elas entregaram as suas vidas. Para o quê? Para não negar a Jesus, elas deram as suas vidas. Muitos ali foram realmente mortos, né? Então, eles branquearam, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, para estar lá, é importante lavar as suas vestes. Né? As vestes, elas falam, né, dos nossos atos de justiça, né? Porque o homem por si mesmo, ele não pode se justificar diante de Deus, né? E a lei em Moisés, para tentar ali proteger as pessoas, né, de não pecarem, trazendo a consciência do pecado através da lei, mas não foi suficiente, né? E os ritos da lei não foram suficientes para branquear as nossas vestes perfeitamente, né? Mas o sangue de Jesus foi poderoso para fazer essa obra. Então fala que elas estão lá, essas pessoas, porque branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, né? Que está falando que existe um templo de Deus nos céus, né? O Senhor Jesus, ele comprou para Deus povos de toda tribo, povo, língua e nação e constituiu essas pessoas, né? Como príncipes, reis e sacerdotes, né? Então, em Cristo Jesus, Jesus o sumo sacerdote, nós sacerdotes em Cristo Jesus, nós servimos a Deus, né? Um ofício que é eterno, né? Então essas pessoas servem no templo de Deus, né? No verdadeiro tabernáculo do céu, dia e noite, né? Então você pode imaginar que maravilhosa foi essa visão,
que João ele viu. E aqui continua dizendo, né? Nunca mais terão fome. Né? E aqui, né, fala não só da parte física, mas também da parte espiritual. Fome espiritual, porque elas foram saciadas. Nunca mais terão sede. Nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Né? Ou seja, nenhuma perturbação, né? Nenhuma tribulação, né? Nenhum problema vai cair sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Né? Ele vai guiar, como o pastor apacenta as ovelhas. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, essa é uma profecia, né? Porque ela está dentro desse livro das Revelações, porque esse número ainda não foi completado, né? O Evangelho ainda está sendo anunciado entre as nações. Nós estamos aqui, né? Anunciando as boas notícias. Há muitas pessoas para se unir a estes, né? Que estão diante do trono de Deus. E aqui nessa profecia o Senhor diz que Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então, que nós possamos nos apegar nessas palavras, né? Nessa realidade, e que exista um desejo dentro de nós de fazer parte desse número. E para fazer parte desse número precisamos estar bem atentos, né? O que diz aqui, né? O versículo 14: branquear as nossas vestes no sangue do Cordeiro, porque é só em Jesus, né, que vamos alcançar essa eterna salvação. Amém.